Este é o JC para ouvir análise e eu sou Igor Maciel. A gente está de segunda a sexta-feira sempre aqui no Spotify e em outras plataformas também, trazendo uma análise sobre algum assunto do Brasil, do mundo e de Pernambuco para você. Deixa eu começar aqui falando, existe uma preocupação agora de um isolamento do Brasil e da quebra de uma tradição de neutralidade que o Brasil sempre teve no cenário internacional. E uma coisa é resultado da outra. Essa quebra da tradição está levando o Brasil a ficar isolado politicamente. Isso é perigoso, isso é muito ruim, porque o Brasil fez toda a sua base no cenário internacional nessa posição de neutralidade. E por que é que isso está acontecendo? O grande problema é que nos últimos anos você tem, e olha, pode botar na conta de todo mundo, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Jair Bolsonaro e Lula 3. Todos esses, tirando o Michel Temer, que tentou fazer ali uma volta da posição do Brasil para essa posição de neutralidade, mesmo para essa situação de neutralidade, tirando Michel Temer, todos os presidentes deste século trabalharam para ideologizar as relações exteriores e fazer com que o Brasil, ao longo desses 25 anos, 20 anos, 23 anos, perdesse completamente a posição, a imagem que tinha de neutralidade e que levou o Brasil a conquistar tanto espaço internacional nas últimas décadas. Isso é um problema seríssimo e que a gente vê agora exatamente nessa situação da taxação do Donald Trump. Os Estados Unidos, eles estão taxando o Brasil por questões político-ideológicas e o Brasil está isolado tanto na América do Sul quanto no mundo por questões ideológicas. E isso foi sendo construído porque um presidente briga com a esquerda, o outro presidente briga com a direita, quando não deveria brigar com ninguém. O Bolsonaro fez isso brigando com a China naquela época, o Lula faz isso agora brigando com os Estados Unidos, e isso não ajuda o Brasil de maneira nenhuma. Na América do Sul, por exemplo, o que você tem hoje é uma divisão meio a meio de países à esquerda e à direita. Hoje você tem Argentina, Paraguai, Peru e Equador, além da Bolívia, que está agora indo vai para o segundo turno de uma eleição, e no segundo turno são dois candidatos à direita. Então você já pode considerar que a Bolívia vai ter um governo de direita. Então todos esses, Argentina, Paraguai, Peru, Equador e Bolívia, têm governos à direita. À esquerda você tem a outra metade. Brasil, Colômbia, Chile, Venezuela e Uruguai. A questão aqui é que o Chile, inclusive, o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, ele está para perder o poder lá porque a candidata dele não está bem nas pesquisas e tem uma eleição agora em novembro já. A eleição agora é em novembro, lá no Chile, e quem está liderando é um candidato da direita. Então não é da esquerda, o Chile provavelmente vai para aquele outro time da direita. Vão ser 6 contra 4 na América do Sul. Por causa disso, o Brasil fica isolado na América do Sul, o Brasil fica isolado dentro do Mercosul e não tem ninguém que saia em defesa do Brasil em bloco. Não tem. A União Europeia não está nem aí também para se preocupar com isso, com o Brasil. A União Europeia até tenta aquele acordo com o Mercosul e tal, mas para tentar realmente depender menos dos Estados Unidos e não para ajudar o Brasil. Ninguém está interessado em ajudar o Brasil. O Brasil está isolado em relação ao mundo a um ponto de que, quando precisa ligar para alguém para pedir ajuda, liga para a China e para a Rússia, que são dois países que são ditaduras e autocracias que, infelizmente, não são um exemplo que o Brasil deveria seguir do ponto de vista político. Deveria seguir em outros pontos de vista, mas aí é para outra discussão, por exemplo, educacional, de tecnologia, poderiam seguir isso, mas não é o tipo de exemplo que o Brasil deveria seguir. E aí o que é que você tem? Você tem, por causa desse posicionamento ideológico, o Brasil isolado. E essa quebra da tradição de neutralidade do Brasil aconteceu nos últimos anos exatamente por causa dessa influência ideológica, ou de esquerda ou de direita, nas relações exteriores brasileiras. O Itamaraty sofreu muito nas últimas 2 décadas com isso, e agora a gente está colhendo o prejuízo.
O prejuízo está sendo colhido agora, com uma taxa de 50%, com gastos excessivos para poder tentar equilibrar as contas internamente, para não gerar mais desemprego, para não quebrar empresas, então vai se gastar bastante dinheiro agora. O prejuízo é grande quando você começa a dar mais valor à ideologia do que ao pragmatismo da neutralidade, ou ao pragmatismo da paz e da política feita através da construção de pontes e não dinamitando essas pontes, que é o que tem sido feito nos últimos anos. O que você tem aqui, os presidentes brasileiros, eles quando se alternam, eles vão se alternando, dinamitando as pontes que foram criadas no governo anterior para construir novas pontes. Desse jeito, a gente não chega em lugar nenhum, infelizmente. Esse é o JC Análise. Eu agradeço a você por ter nos ouvido até agora. Lembrando que de segunda a sexta-feira a gente está aqui com o JC para ouvir análise. Um grande abraço a todos e até amanhã.